Gente, bom dia para vocês todos. Tocou o nosso sinal, a gente já começa aqui. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe nesse tempo, ao longo dessa manhã aqui. Senhor, nós queremos colocar nossos corações diante do Senhor, clamando a Ti por esse momento, que realmente seja um tempo para aprendermos, para sermos desafiados, para sermos edificados. Para isso nós precisamos do Senhor agindo na nossa mente, agindo no nosso coração, trazendo entendimento, trazendo as confrontações necessárias, nos ajudando a aplicar conceitos, as verdades, princípios, a Tua palavra, as nossas vidas, Pai. Nos conduza, essa é a nossa oração em nome de Jesus, Deus. Amém. Ao longo desses últimos domingos, né, vocês têm tido o privilégio, eu participei de algumas aulas, não consegui participar de todas, mas ouvi sobre homens de Deus que de alguma maneira têm sido referência como exemplos de oração, mesmo pegando, talvez foi a primeira aula do pastor Carlos, falando sobre a vida de Cristo como o principal exemplo, se não me engano Oswaldo, Paulo, né, as orações de Paulo. Então depois vieram alguns personagens da história da igreja ou da história das missões que têm marcado, né, a vida da igreja e sido exemplos, boas referências para nós como estímulo para a nossa própria vida. Tá? E para a gente começar esse tempo, eu trouxe algumas perguntas para a nossa reflexão. Talvez algumas perguntas para você processar assim como é para mim. Então, a nossa conversa de hoje, ao ler esse personagem, ao estudar a vida desse personagem, já vou falar quem é com vocês aqui, é sempre um desafio para a gente que está estudando primeiro, a gente sabe disso. Né? Quando a gente estuda a Bíblia é assim, estudando biografias também é assim. Então, são muitos desafios para a nossa vida. E algumas perguntas que surgiram, compartilho com vocês aqui. Primeira, é o que você faz quando a sua saúde está fragilizada. Seja crente demais não, seja o mais real possível, tá? Se você é muito crente, isso é a sua realidade. Mas a pergunta é básica, assim, o que você faz quando você percebe que a sua saúde apresentou algum sinal de fragilidade, algum exame que deu diferente, ou talvez alguma descoberta que não é uma coisa tão simples? O que você faz? Segundo, o que você faz quando os recursos financeiros se esgotam? Você está passando por um momento de escassez que talvez você não tenha vivido, que talvez você não tenha escolhido. Qual é a sua atitude? O que você faz quando está sujeito a ambientes precários? Talvez você passe, poxa, mas eu acho que eu nunca estive sujeito a um ambiente precário. Dá tempo, tá? Dá tempo. Mas às vezes nós somos lançados a situações de ambientes precários. Às vezes nós crescemos em ambientes com uma série de restrições. O que você faz? Ou se você não faz ou nunca teve experiência, o que você imagina que você faria? Se tivesse que estar num ambiente onde a situação realmente não é a mais confortável, não é a mais limpa, o que você faria? Outro, o que você faz quando evangeliza alguém por muito tempo e o resultado não vem? É um parente, é um amigo, às vezes é o filho, esposo, esposa, pode acontecer. Qual é a sua ação, qual é a sua reação quando isso acontece? Outro, o que você faz quando você se sente sozinho? Talvez um ambiente novo, um ambiente para onde você mudou, você não conhece ninguém, um lugar onde você não conhece nem a língua, não consegue se comunicar com clareza. O que você faz? O que você faria se toda a sua família, seus amigos fossem, entre aspas, tirados de você, ou você fosse para um ambiente sem qualquer um deles? E uma última pergunta. É o que você faz quando o seu coração é tomado por tristeza e por angústia. Para alguns, pelo próprio estilão e perfil, falam, não tenho ideia do que é isso. Outros falam, eu experimento isso diariamente. Mas é o que você faz quando você passa ou lida, ou o que você faria se tivesse que lidar com alguma dessas situações. Tá, essas perguntas, elas têm tudo a ver com o personagem que a gente vai olhar hoje.
né, que é a história de David Brainerd. Tá? Uma história curta, e aí o subtítulo, né, um jovem gigante, viveu pouco tempo, mas que deixou uma referência fantástica para a gente de estilo de vida, de aprendizados, de lidar com essas questões. Talvez nem todas ele lidou da melhor maneira possível, algumas ele encarou realmente de frente, mas tem exemplos interessantes para a gente aqui. Tá? Então, minha intenção com vocês boa parte do nosso tempo realmente vai ser compartilhar a vida dele, a história dele, o que nós temos de biografia, mas quero nesse meio tempo fazer alguns entrelaços com textos bíblicos que de alguma maneira nos remetem, nos levam a questionar, não só olhar para a vida dele, mas olhar para personagens ao longo da história das Escrituras, olhar para os princípios que cabem para a nossa vida também, para sermos, nos permitirmos, na verdade, ser confrontados com aquilo que Deus tem para nos ensinar, através desses exemplos de vida, mas através também da sua palavra. Tá? E, obviamente, eu quero gastar um tempo maior olhando para aquilo que nós podemos aprender sobre oração à luz desse exemplo de vida. Tá? Então, fica à vontade para fazer pergunta, comentário, só levantar a mão, se não perceber, fala aqui. Quero que você participe desse tempo aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, algumas introduções ou algumas informações básicas sobre ele, tá? Nascido em 718 e faleceu em 749. Se você fez uma conta rápida aí, você vai chegar a 29 anos praticamente de vida que ele teve. Tá? Foi um missionário presbiteriano entre povos nativos, basicamente americanos. Teve a sua Vida e Diário, publicado por Jonathan Edwards, talvez é um nome até mais conhecido do que ele, após a sua morte. Ou seja, aquilo que se tem de biografia dele, basicamente, é fruto desse diário, tá? Que ele deixou nas mãos de Jonathan Edwards. Então, mais para frente, eu vou mostrar onde entra Jonathan Edwards na história desse cara aqui. Tá? A sua biografia tornou-se uma obra influente, amplamente lida em contextos evangélicos e missionários do século XVIII em diante. Então, de alguma maneira, teve muito impacto na história da igreja, mas na história das missões e na vida de vários missionários de uma maneira impressionante. Tá? Sobre a sua infância e sua família. Tá? Nasceu ali em Connecticut, não sei como se pronuncia o inglês perfeito aí, vocês vão entender, mas os pais dele foram Ezequias, que era um advogado, e sua mãe Dorothy era filha de um pastor. Então, ou seja, ele cresceu e nasceu num ambiente onde ele pôde ouvir do evangelho, pôde ouvir das histórias bíblicas desde a sua infância. Tá? E era um ambiente até um tanto rigoroso aqui. E ele teve, era uma família basicamente aqui de 9 filhos. Tá? O primeiro filho era da mãe em outro casamento, no seu primeiro casamento, e depois vieram mais 8 filhos e ele está entre esses 9 filhos aqui desse casal. Tá? Ele teve uma infância, uma história que foi marcada por algumas perdas. Tá? Ou seja, seu pai faleceu quando ele tinha ainda 9 anos de idade. Então ele era bem pequeno, teve a influência do seu pai na sua vida, mas talvez essa referência foi por um tempo muito curto. E pouco tempo depois, ou poucos anos depois, praticamente 5 anos, falece a sua mãe. Tá? Então ele se vê um adolescente de 14 anos, com alguns irmãos, e agora sem pai, sem mãe, e ele vai ser cuidado praticamente pelos irmãos e por alguns parentes. E a partir de então, a biografia ou o diário dele, isso não fica tão claro, mas ele se torna, de alguma maneira, uma criança, um adolescente um tanto quanto triste e melancólico. Tá? E há histórico familiar, tá? Pelo que é narrado pelo Jonathan Edwards, havia um histórico familiar de membros da família que tinham quadros depressivos. Então, de alguma maneira, pode ter uma carga genética, mas tem toda uma carga cultural, e a história de vida deles que pesaram, pesou para ele ter esse estilo de vida um tanto quanto realmente triste, meio down. Tá? Os valores religiosos na sua infância começaram a declinar na sua juventude. Por quê? Por muito tempo ele foi um cara muito religioso, e talvez até pela maneira rigorosa que ele foi criado, ele cultivou por um tempo o conceito de que ele seria salvo e deveria preservar sua salvação pelo seu estilo de vida, pelas suas escolhas, pela sua decisão diária, pelo seu compromisso diário com Deus, por uma religiosidade.
E isso perdurou durante muitos anos na vida dele, tá? Praticamente até a juventude dele, onde ele entende-se que realmente ele se converte. Tá? Então, após a morte da mãe, ele vai viver com uma das irmãs, que já era casada, que é Yerusha. Passa um tempo com ela, mas depois, aos 19 anos, ele herda uma fazenda, que era da família, e ele mora um tempo sozinho, e fica pouco tempo morando sozinho, porque logo depois ele começa a sua jornada ali de se preparar para a vida missionária. Tá? Então, alguns relatos apontam que a conversão dele aconteceu quando ele tinha 21 anos, ou seja, ele já estava praticamente em um seminário se preparando para servir no campo missionário. Até então ele vivia uma vida religiosa, né? Ou seja, uma coisa muito comum no nosso meio. Tá? Em qualquer igreja que a gente vai, em qualquer ambiente que nós criamos nossos filhos nesse contexto cristão, é muito fácil a gente crescer. Eu falo a gente porque eu cresci num ambiente cristão e religioso. A gente cresceu ouvindo da palavra, cantando hinos, fazendo tarefas, né, se envolvendo em ministérios, mas é uma vida religiosa, mas sem entender a essência do Evangelho. E isso é extremamente complicado e é grave, tá? Porque a gente corre risco de gastar boa parte da nossa vida correndo atrás de coisas e fazendo coisas para o Senhor, mas sem ter aquilo que é essencial, tá? Que é a nossa convicção e a nossa certeza de salvação. Então, de onde que eles tiram essa ideia da conversão dele? Tá? Nesse diário dele, ele escreve o seguinte: o Senhor confiou, o Senhor, confio eu, trouxe-me a uma disposição sincera de exaltá-lo, de colocá-lo no trono, de buscar de modo principal e final a sua honra e glória como Rei do Universo. Permaneci nesse estado de alegria interior, paz e satisfação assombrosa que é impossível descrever. Agora já não tinha dúvida alguma de estar reconciliado com Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. E nesse contexto onde ele escreve isso aqui, ele também fala da sua compreensão do pecado que estava diante dele. Tá? Então essa noção do pecado, essa noção de que as suas obras não eram suficientes, ele descreve um pouco disso também e conclui com essa ideia. Então é daqui que se tira que a conversão dele provavelmente foi nesse momento aqui. Tá? Ele não usa esse termo no seu diário, eu me converti aos 20 anos, não tem. Tá? Mas pela maneira como é narrada, aparentemente é nessa idade, ou nesse momento aqui que acontece a sua conversão. Tá? Ou seja, ele se matricula em uma universidade com o intuito de servir como missionário, de se tornar um ministro do Evangelho, de se tornar um pastor, e no seu primeiro ano de estudo, né, ele já é acometido por um sarampo, então ele fica com a saúde debilitada, fragilizada, e ele é praticamente enviado para casa para ele se recuperar e depois ele volta, então ele tem que interromper os seus estudos. E é interessante que a maneira como ele coloca e narra alguns momentos da vida dele, ele era um cara extremamente estudioso, né, e ao ponto de, às vezes, ele se perceber lutando com um compromisso tão intenso com o estudo, disso afetar a sua devoção. E de algum momento ele expressar assim, olha, eu preciso de um tempo para parar e reduzir esse ritmo. É basicamente isso aqui em outras palavras. Tá? Reduzir esse ritmo de estudo para que o meu coração se volte para o Senhor. Olha que curioso, né? Ministerialmente a gente pode correr isso aqui, qualquer um de nós. Se envolver tanto com estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia, se envolver ministerialmente, a nossa devoção ser deixada de lado, a nossa vida de oração ser deixada de lado. E ele sentia isso em alguns momentos da sua vida, nesse tempo dele se preparar. Tá? Então depois ele retorna para um ambiente que é colocado e é descrito como um ambiente de muita tensão pelo corpo docente, porque também estava um ambiente extremamente pragmático e essa vida de devoção estava sendo deixada de lado no ambiente desse seminário, dessa faculdade. Tá? E a faculdade naquele tempo estava passando por um grande avivamento com alguns pregadores que foram convidados, né, e muitos alunos estavam sendo sensibilizados para um retorno a uma vida de oração, um retorno a uma vida de louvor, uma vida de adoração, e alguns professores mais resistentes estavam tentando segurar isso. É curioso também e triste. Então ele volta, ele se vê nesse ambiente de tensão. Um cara que é piedoso, um cara que vive seus dilemas, ele volta com o desejo de aprender, de servir ao Senhor e vê num ambiente onde ele se sente também podado. Tá? Nessas condições aqui que estava tendo ali.
E aí, mais uma vez, no seu segundo ano, ele descobre agora a sua tuberculose. Então já tinha alguns sinais. Então ele descobre isso de uma maneira mais intensa na sua vida, porque começa a cuspir o sangue, e mais uma vez ele tem que sair daquele ambiente de estudo para cuidar da sua saúde por um tempo, e depois ele retorna para, entre aspas, concluir, e ele não conclui o seu estudo. Então, parte da sua vida, você percebe as perguntas que eu fiz, parte da sua vida foi marcada, ou a partir de um momento da sua vida, na verdade, até o final, foi marcada por vários momentos de crises de saúde, de perdas, e que se de repente a gente fala, puxa, isso talvez justifique toda a sua melancolia, toda a sua depressão, toda a sua tristeza que ficava ali indo e vindo em alguns momentos. Tá? E teve um momento, ele estava praticamente no terceiro ano, em que ele foi expulso por tecer uma crítica aos líderes daquele ambiente. Tá? E o que foi a crítica? Na verdade, ele não teceu uma crítica direta a um professor, mas ele, num grupo de amigos com quem ele conversava, oravam juntos, compartilhava da sua vida, surgiu um comentário sobre a vida dos professores. Né? E ele fez um comentário com os amigos sobre a vida de um professor que, para ele, não era mais importante ou não tinha mais influência do que uma cadeira. Foi um comentário inadequado, mas num ambiente, não justifica, né? Num ambiente de amigos, onde nós sentimos essa liberdade, a gente coloca a gente aqui, né? E aí um outro aluno que não tinha nada a ver com a história ouviu. E isso foi chegar para uma mulher que depois compartilhou com a liderança daquele seminário. Aí você pega um seminário ou uma escola, uma universidade que está impregnada por uma frieza espiritual, e de repente vem um processo de avivamento e ouve falar isso de um professor, e existia realmente um movimento ali de que nenhum aluno poderia falar mal e tecer crítica aos professores, e eles foram muito incisivos com ele. Ele foi realmente expulso, mesmo sendo o melhor aluno. Tá? Não tiveram piedade nem misericórdia com isso, e mesmo tendo várias tentativas de colocá-lo ali, de outros líderes, de trazê-lo de volta, eles não conseguiram colocá-lo novamente naquele ambiente. Difícil para ele, certamente. Oportunidade de aprendizado, sem dúvida. Não foi algo que ele cavou, mas alguma lição ele pôde aprender diante disso aqui. E isso não afetou não somente o seu tempo de estudo ali. Tá? Porque logo na sequência daquele tempo ali, havia uma lei vigente que exigia para os líderes religiosos, aqueles que seriam pastores, uma formação, seja em Harvard, seja em Yale ou qualquer outra instituição europeia. E ele foi privado de estudar em qualquer uma dessas, praticamente. Tá? Primeiro porque ele não tinha todo o recurso para ir. Tá? E as portas foram fechadas para ele. Então você percebe alguém que tem um coração ardendo por missões, tem alguém coração ardendo, na verdade, pelo ministério pastoral, que era o início, ele se vê privado, porque ele não poderia exercer o ministério de maneira alguma. Era exigido, era uma lei que exigia deles esse tipo de formação. Tá? Mas aí houve, obviamente, algum ministro com coração piedoso que cuidou para que ele tivesse uma licença para pregar, e aí ele foi desafiado a trabalhar com os nativos, tá? Com indígenas americanos. Então, até então, ele não havia pensado sobre isso, e o seu coração começa a se abrir para considerar isso aqui. E aí ele conseguiu uma aprovação pela sociedade na Escócia para propagação do conhecimento cristão. Ou seja, ele não se tornou um pastor, mas ele teve uma liberação para se tornar esse ministro aqui. Tá? A sua preocupação missionária, como que a gente percebe isso? Tá? Quais são os traços, os sinais? Intensifica a sua preocupação com a alma perdida. Primeiro ele tem os próprios questionamentos, mas aí ele começa a se preocupar de uma maneira intensa com as outras pessoas que ainda não haviam ouvido falar de Cristo. Passou a refletir sobre os povos que nunca ouviram falar de Cristo, e lhe chamou a atenção ao ser exposto a essa realidade de tantos indígenas que não conheciam o Senhor. Tá? Não necessariamente que nunca tinham ouvido, mas que não conheciam. E havia poucos missionários ainda nesses campos aqui trabalhando para o alcance de indígenas. E a partir daí ele vai atrás de informações, ele ora por isso, e ele então desperta-se para se envolver com esse povo. E aí eu coloco um texto para a nossa reflexão aqui, que é Romanos capítulo 1. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também para vocês que estão em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu,
depois do grego. Ou seja, essa paixão e esse amor que Paulo tinha no seu coração por aqueles que não conheciam o Evangelho, ele está replicando, ele está cultivando na sua própria vida. Não compartilhar somente com aqueles que estão próximos, não somente com aquele que é da minha cultura, não somente com aquele que fala exatamente a minha língua, mas com aquele que precisa do Evangelho. Mais uma vez, texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Contudo, quando prego o Evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então isso aqui, para David Brainerd, se torna um ideal de vida, um estilo de vida, algo que ele quer viver de uma maneira intensa. Ele entende isso aqui de uma maneira que eu diria que poucos entendem. Ele olha para essa verdade, ai de mim se não pregar o Evangelho, com uma disposição que a gente percebe ao ler os seus relatos, que é impressionante, de abrir mão realmente de tudo. De tudo. Tá? Então, o que envolveu a sua trajetória como missionário? Tá? Ele serviu por pouco tempo em uma igreja local, que era com o projeto realmente de ser preparado para ser enviado para o campo missionário. Ele não serviu como pastor, mas como líder, como alguém que estava sendo treinado. E então ele vai para a sua primeira missão de alcance aos indígenas. Tá? Então, na região ali de Massachusetts, ele prega durante 1 ano com a ajuda de um intérprete que nem era convertido. Então você imagina o cara chegar numa aldeia e quer pregar o Evangelho, ele não conhece a língua, ele não teve um tempo de preparação para aprender e conhecer totalmente a cultura e a língua. E tem alguém que nem cristão é, mas que vai ser usado por Deus, e é isso mesmo, vai ser usado por Deus para a proclamação do Evangelho, para ensinar a Bíblia para aqueles indígenas. Então ele aprende a língua durante aquele tempo, aquilo que se dá para aprender em um curto prazo, e então ali também ele consegue fundar e iniciar uma escola para indígenas. E ele chega a ter condições de traduzir alguns salmos para aquela língua. Então ele passa basicamente 1 ano com esse povo e depois ele vai para outro grupo indígena onde ele estabelece mais um novo ministério. Tá? E aqui realmente finalmente ele é ordenado pelo presbitério como um líder religioso. Então ele ganha mais uma credencial. Tá, e, mais uma vez, seu ministério continua, ele prega entre indígenas, testemunha um poderoso mover de Deus, ou seja, em curto tempo, quando a gente pensa na história do Kurt, tantos anos pregando o Evangelho, tantos anos semeando, e talvez você conheça outros missionários entre indígenas que passaram boa parte da sua vida semeando, orando, ensinando, para colher frutos tantos anos depois. Ele, em prazo relativamente curto, ele já consegue colher, obviamente, pela ação divina, um grande avivamento ali. Dentro de 1 ano, cerca de 130 pessoas haviam se convertido. É um número expressivo, não é fruto de trabalho humano, não é fruto de capacitação humana isso aqui. Em maio de 746, a comunidade mudou-se então para Cranberry, formando o seu próprio vilarejo. E Brainerd permaneceu ali até a sua saúde declinar. Tá? E não só indígenas se converteram, mas outros homens que eram chamados de homens brancos se converteram também ao visitar aquela aldeia, ao ouvir falar do trabalho que estava sendo feito, ser expostos ao Evangelho, também se converteram pela pregação e influência da vida desse missionário. Tá? E ao final da sua trajetória missionária, a sua doença já foi deixando o seu corpo cada vez mais frágil. Tá? Para quem conhece ou já leu um pouco sobre a tuberculose, principalmente nessa época não bem tratada, sem condições de cuidar devidamente, era declínio ladeira abaixo. Tá? Mas apesar disso, ele não deixou em momento algum de falar. Ele não deixou as suas limitações físicas impedir que ele proclamasse o Evangelho. E aí, em novembro de 1746, ele vai para Elizabethtown para tentar recuperar-se na casa mais de um ministro religioso aqui, que é Jonathan Dixon. E mais para frente ele faz a sua última visita aos indígenas, com a sua saúde bem fragilizada, e então ele retorna, e aí ele vai parar na casa, aqui entra Jonathan Edwards.
entra para acolher, mas ele teve contato com Jonathan Edwards enquanto ele estava na faculdade, porque ele teve a oportunidade de ouvi-lo lá. Tá? Então aqui, de alguma maneira, os meses finais da sua vida foram sendo cuidados por esse homem que não tinha nenhum vínculo familiar com ele, senão o vínculo familiar de somos família de Deus, né, de companheiro de ministério. Aqui eu coloquei algumas gravuras, ilustrações, né, só para vocês terem noção dessa proclamação e desse contexto de evangelização dele entre os indígenas. E aí, mais uma vez, eu trago ideias para a gente refletir, parte do diário dele, para a gente conhecer um pouco a sua escrita e o que ele registrava. Né? Ele diz o seguinte: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino. Lembra que eu falei? Essa visão de reino, essa visão de proclamação, essa visão de minha vida não pertence a mim. Ele deixa isso registrado. Se não for no teu serviço e para promover o teu reino. E então ele acrescentou: adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastaria a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Nós cremos nisso. Nós cremos. Se eu perguntar, você crê? Você faria isso? Talvez alguns a gente ainda falaria assim, porque a gente quer, a gente gostaria de fazer isso. Mas na prática, você oraria? Você já orou isso alguma vez? Não precisa responder. É algo que não é para qualquer um. Mas é desafiador quando a gente lê uma coisa como essa. Depois ele ainda diz: continuei lutando com Deus em oração pelo rebanho aqui e especialmente pelos índios, é o texto dele, tá? Ou indígenas, em outros lugares até a hora de deitar-me. Como senti ser obrigado a gastar o tempo dormindo. Cara, o cara tinha se preocupava, eu não quero dormir. Ele sentiu o coração pesado de ter que dormir. Anelava ser uma chama de fogo constantemente ardendo no serviço divino e edificando o reino de Deus até o último momento, o momento de morrer. É um retrato de um homem que realmente teve o seu coração totalmente preenchido em todos os sentidos, preenchidos por Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu propósito. Que olhava para as suas limitações e olhava para o tempo de uma maneira diferente, olhava para os recursos de uma maneira diferente do que nós olhamos. Tem hora que a gente anseia pelo momento de dormir. Ele falou: eu não quero dormir. Mas o corpo pede. Então, entre as inúmeras dificuldades que ele enfrentou, eu listei somente algumas delas. Muitas vezes esteve exposto ao frio intenso e à fome sem desfrutar do conforto de uma vida comum. Realizava longas e perigosas viagens a pé ou a cavalo, tanto de dia quanto à noite. Para alcançar tribos distantes, atravessava montanhas íngremes na escuridão, pântanos traiçoeiros, rios de forte correnteza e florestas repletas de animais selvagens. Percorria cerca de 15 a 25 quilômetros apenas para comprar pão, que muitas vezes chegava e às vezes ele nem conseguia comer porque o pão estava com mofo. Restrições. E as perguntas iniciais. Como seria para você passar e lidar com restrições? Você já teve que andar 2 quarteirões para comprar pão na padaria? Pô, Fábio, pergunta besta. Não, é verdade. No nosso contexto é isso. Ou você logo pega a sua moto, logo pega a sua bicicleta, ou logo pega o seu carro. Gente, a gente vive uma vida de comunidade, de comodidade, a gente é lançado a isso dentro do condomínio. Às vezes tem, vamos lá, olha para mim, tem coisas tão perto, você fala, vou pegar o carro para ir mais rápido. Não tem perigo, não tem frio. Vocês estão rindo porque vocês já experimentaram isso. Eu sei, a gente sabe o que é isso. Agora andar 15, 25 quilômetros, muitas vezes para comprar pão. Dormia sobre um pouco de palha estendido em tábuas suspensas acima de colchão. Na maior parte do tempo estava só, tendo como única companhia o intérprete com quem às vezes podia conversar.
Carecia da presença dos irmãos em Cristo para compartilhar da comunhão, da oração. Não tinha o WhatsApp que ele mandava assim, cara, lembra de orar por mim, tá difícil, preciso de você. Manda um áudio, eu queria pelo menos ouvir a voz de um amigo. Não tinha isso. A gente tem e não faz. Infelizmente, muitas vezes a gente não faz. Não tenho nenhum conforto a não ser o que me vem de Deus. Soma a isso o quê? O seu quadro de saúde extremamente debilitado e comprometido. Imagina o cara tossindo, expelindo sangue, com dores, tendo que fazer isso que a gente acabou de ler aqui. Não é um cara com a sua saúde boa. Então isso só para a gente perceber como que essas questões se agravam. E aí eu trago a palavra de Deus para a gente pensar. Paulo diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, tendo com o que vestir, esteja o quê? Vou dar um tempo para você pensar no seu nível de satisfação com aquilo que você tem tido hoje. Pense na sua última queixa, quando foi e por quê? Por que você reclamou? Como eu disse, gente, isso aqui é para mim. É para mim. A gente praticamente não vê registros dele se queixando e reclamando. Ele compartilha das dores, ele compartilha do sofrimento, ele anseia por algo. Mas não é uma vida de reclamações constantes. Paulo ainda diz, eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Os textos que eu coloquei são conhecidíssimos de todos nós. Tem sido verdade na nossa vida? Para pensarmos. Deus a quem eu sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho é a minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Eu anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês de algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. Paulo ora por isso. Ele mostra o seu anseio, o seu desejo de ver, de visitar as igrejas, de visitar os irmãos, de receber alguns desses irmãos, para que o seu coração se alegre de ouvir a notícia, de ver e muitas vezes de ter a companhia. Parecido com o que David está narrando aqui do seu anseio, né, esse anseio da sua alma. Observe, apesar de todas as dificuldades, ele era movido por um intenso desejo de contemplar a salvação daqueles índios ou daqueles indígenas. Com isso em vista, ele aliou por muitas vezes o jejum e a oração. Eram seus parceiros constantes. Ele diz, não importa onde ou como vivi, ou por que dificuldades passei, contanto que tenha desta maneira conquistado almas para Cristo. Não importa a condição. Meu desejo é proclamar o Evangelho. Meu desejo é alcançar pessoas com o Evangelho. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Paulo está falando, não é ganhar uma multidão. É para deixar Deus agir como Ele quer agir. Às vezes a gente está lá, como eu perguntei, investindo tempo evangelizando uma pessoa e a gente fica já chateado, angustiado e desiste no meio do caminho porque começa a se culpar por uma série de questões. Escuta, cabe a nós proclamar. É desejoso ou é desejo do nosso coração ver os frutos, né? Ver os resultados? Sim, mas é a ação de Deus, não é nossa. Não é nossa. E o seu ministério ele foi grandemente honrado por Deus. É como eu mencionei, houve um grande avivamento em alguns dos lugares por onde ele passou, mas numa aldeia mais especificamente, em que o Espírito atuou de uma forma poderosa, resultando num notável avivamento que transformou comunidades inteiras. Ação de Deus, graça de Deus. Em 1745, até mesmo os indígenas mais resistentes e impiedosos foram convencidos do pecado e muitos se converteram. E é interessante que um dos materiais que eu estava lendo falava que, na verdade foi um áudio que eu ouvi, foi interessante, ele falou que a sua principal arma de proclamação do Evangelho
não foram as suas palavras, porque ele mal falava a língua nativa, mas foram as suas orações intensas e as suas lágrimas derramadas por aqueles povos. Ele falou, isso foi a sua principal arma. Proclamação houve, mas ele se questionava do quanto aquele povo estava entendendo ou não. Mas as suas orações eram incessantes, o seu clamor era incessante. Já mencionei isso aqui, né? Brancos que a princípio vinham apenas por curiosidade para ouvir as suas mensagens também experimentaram a conversão. A fama da sua pregação se espalhou por toda a região, atraindo indígenas de diversas tribos que vinham em grande número para escutá-lo. E era comum ouvir clamores intensos de indígenas buscando por misericórdia de Deus, por entender a sua condição de pecador e de distantes e carentes da graça de Deus. Como deve ser maravilhoso experimentar isso. Como deve ser fantástico experimentar um movimento como esse. Tá, e o seu impacto fica registrado aí também, que alcançou não só homens, mulheres, adultos, mas também crianças. Ou seja, ele teve a oportunidade de criar escolas, onde elas aprendiam a cultivar a terra e a semear, e além disso eram instruídas no ensino do Evangelho do Senhor. E mais uma vez eu coloco para a gente refletir Atos capítulo 20, versículo 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse era o desafio de Paulo. Essa era a missão de vida de David Brainerd. E Jonathan Edwards escreve o seguinte sobre ele. E tendo posto a mão no arado, ele não olhou para trás e se entregou de coração, alma, mente e força. A missão que escolheu como propósito inabalável, com o zelo apostólico, com a fé heróica, que não temia perigo e superava todos os obstáculos. E com uma sinceridade de espírito que operou maravilhas em vidas selvagens e comunidades inteiras. E enquanto eu estava lendo as informações, os textos, algumas coisas foram passando pela minha mente. Algumas delas foram, primeiro, ele não se deixou envolver ou não se deixou ser limitado por causa da sua fragilidade física, por causa da falta dos recursos financeiros, por causa de companheiros para apoiar o seu ministério, para compartilhar das suas lutas. Ele não ficou focado somente nos problemas e nas limitações. Mas o que o levou e o capacitou foi realmente a sua fé, o seu compromisso, o seu amor ao Senhor e o seu amor a essas almas perdidas. É isso que de fato fez desse homem um grande líder e um instrumento precioso nas mãos de Deus. As suas lutas pessoais, já mencionei aqui enquanto a gente veio conversando e narrando. Doença, tuberculose, constantes dores intensas, fraqueza física, ele narra isso em vários momentos da sua vida. A depressão era algo recorrente, né? Aqueles momentos de melancolia, aquela tristeza, seja pela ausência de alguém, seja pelo ambiente, seja pela sua história. Em vários momentos era tomado por esse sentimento, pela sua angústia. Solidão, a ausência de companheiros cristãos próximos, um apoio limitado. As dificuldades extremas, fome, frio, viagens arriscadas, más condições de moradia. E é interessante que um deles até colocou que a falta de apreciação pela natureza. Curioso isso aqui, né? Apesar de estar no meio de uma floresta com uma beleza tremenda, talvez por causa de uma série de fragilidades, ele não conseguia apreciar tudo aquilo que ele via de belo da criação. A gente não vê as reclamações, mas ele vê realmente muitas vezes exatamente com essa narrativa, como um deserto sombrio, de solidão, escuridão e por aí vai. Tá, então, mais alguns textos, ou pelo menos mais um trecho do seu diário, ele fala o seguinte: eu estive tão sobrecarregado de tristeza, onde a gente percebe essa melancolia dele, tá? Estive tão sobrecarregado de tristeza que eu não sabia como viver. Eu ansiava pela morte excessivamente. A minha alma estava afundada em águas profundas e as muitas águas estavam prontas para afogar-me. Eu estava tão oprimido que minha alma estava em uma espécie de horror. É interessante que, apesar de ser um homem piedoso, parecia que ele vivia assombrado pelas suas lutas pela santidade, talvez pelas suas lutas por tentações. Talvez parte disso a gente percebe aqui, essa ideia de oprimido pela
pelo que minha alma estava numa espécie de horror, e todo o seu sofrimento envolvia parte disso. Então ele era um cara que era piedoso, mas ele vivia sofrendo pelas suas próprias lutas internas. Tá? Então era a marca desse homem de Deus. E deixa eu terminar esse tempo lendo esse salmo e uma citação de John Piper. Salmo 88, palavras muito próximas do salmista que talvez até influenciaram essa oração do David Brainerd. Ele diz, o salmista diz o seguinte: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Eu tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Eu sou contado entre os que descem à cova, sou como um homem que já não tem forças. Eu fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. E a gente pode lembrar de Jó, que muitas vezes orou e pediu para Deus levar a sua vida. Muito próximo aqui, John Piper, ele diz o seguinte, em um artigo que eu li dele: é simplesmente incrível como muitas vezes Brainerd prosseguiu através das necessidades práticas do seu trabalho em face dessas ondas de desânimo. Isso, sem dúvida, tornou-se muito amado para muitos missionários que conhecem o tipo de dor que ele sofreu. Ou seja, as suas narrativas no seu diário serviram de estímulo para muitos missionários que tiveram seus momentos de solidão, seus momentos de privações e puderam ser encorajados com aquilo que eles leram. E que isso também sirva de encorajamento para nós. E vamos para o nosso intervalo e o segundo momento a gente vai focar um pouco mais na vida de oração deste homem aqui. Enquanto a turma está voltando, deixa eu só compartilhar com vocês. O pastor Carlos veio aqui me lembrar na hora do intervalo, que se lembrou enquanto ouviu a informação, de que o David Brainerd se converteu praticamente na faculdade, no seminário. Lembrou-se do Carlos Oswaldo. O Carlos Oswaldo tem uma história de conversão muito parecida, que ele, apesar de ter uma vida religiosa, muito séria até, muito compromisso, estudioso, para quem conheceu o Carlos Oswaldo, extremamente estudioso da palavra, ele praticamente se converteu no 3º ano dele de seminário. Certo, pastor Carlos? Pode compartilhar um pouquinho do que o senhor compartilhou aqui comigo. Eu nem me lembrei do Carlos quando eu já conheci a história, mas eu nem me lembrei quando eu li o relato aqui. O Carlos e eu estudamos na mesma classe, os colegas. E quando você olhava o Carlos, para nós, o Carlos era um catedrático, desde cedo, desde aluno, muito inteligente, muito capaz, aprendendo tudo só fazendo barba. Esse tipo de pessoa assim, a coisa penetra. E aí chega o Carlos no 3º ano, e estava sozinho na casa dele, lendo João 3, e ele falou assim: peraí, eu preciso praticar, fazer isso daqui. E ali, na cama dele, é que ele ora, entregando a vida dele a Cristo. Nasceu ali. Agora, ele volta no 2º semestre, compartilhando isso na classe. Ele fala: puxa, como é que pode, Não tinha entendido ainda o Evangelho, mas enfim, é uma situação muito semelhante aí do conhecimento para o novo nascimento. E brincando, mas falando sério, então fica a aplicação, Antes de dormir hoje você já faz check-up. Será que eu já entendi também? Será que eu estou fazendo a coisa certa, Como que está a minha vinda para a igreja? João 3, pega Efésios capítulo 2, pega lá o Evangelho, pega o Evangelho correto, Não é qualquer Evangelho não, que senão vai para o outro lado. Mas de vez em quando a gente precisa realmente fazer essas reflexões e ser lembrado, Não é se converter novamente, mas sermos lembrados da misericórdia, da graça, da nossa condição, E alguns realmente talvez vai cair a ficha, eu não entendi isso. Como acontece aqui na classe de integração, tem gente que às vezes se converte, que vem de outro contexto religioso, mas que se converte e fala: puxa, acho que eu tinha entendido errado. Todo início de classe é uma das perguntas que está ali, olha, o que é necessário para você ser salvo? É muito comum aparecer o porquê, Porque eu obedeço a Deus, porque eu sou um praticante, e por aí vai. Então, só
reflexão aí. Mas vamos lá, vida de oração desse homem de Deus aqui. Eu vou fazer alguns pontos e depois eu quero basicamente ler registro deles para a gente perceber e vocês serem expostos a isso. Tá? Primeiro, era um cara de fervor constante na oração e no jejum. Interessante, né? A prática que se perdeu ao longo de muitos anos nas igrejas, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Tá, mas ele era um cara que praticava, era oração constante, era vida de oração, dia e noite, e em alguns momentos, não só por causa da restrição de alimento, mas ele escolhia, ele decidia se privar de alimento para ter o seu coração totalmente inclinado e voltado para a oração e para Deus. Tá? Então isso era comum na sua vida, em vários momentos há registros disso aqui. O seu diário ele serve de testemunho sobre a sua vida de oração. A gente vai ler disso aqui as várias orações, várias repetições, ideias, o seu intenso desejo por santidade, a sua humildade, a sua dependência de Deus. Isso fica claro nas suas orações, na maneira como ele escreve e registra isso. Tá? E é interessante que a gente vê também os frutos visíveis da sua oração, que é algo que a gente precisa exercitar. Lá em casa, graças a Deus, a minha esposa, ela gosta de registrar as coisas. Então ela tem os caderninhos lá de oração e de vez em quando ela pega, né? E a gente sentado, nós somos todos obedientes, né? Os três sentam lá e vamos olhar o caderninho. Não, mas eu estou falando sério mesmo. Ela pega o caderno, vamos ver quais foram as nossas orações. Desculpa, Paty, eu nem combinei com ela aqui, mencionar disso aqui. Mas é gostoso, às vezes, pegar essas coisas e falar assim, vamos olhar o que Deus respondeu para a gente. Isso aqui, opa, não podemos agradecer. Não, isso aqui vamos continuar orando. Então, isso serve de estímulo para a gente. E ele teve isso na vida dele. De ver frutos da oração. A sua saúde não houve recuperação. Mas o que teve de gente que se converteu, impacto. Então, é saudável, é bom para nós não só clamarmos, pedirmos, mas é visitarmos aquilo pelo qual nós temos orado e agradecer. A lista. Obrigado, Anabela. Então, acho que a gente percebe esses registros e isso é precioso para a nossa vida hoje. As respostas de oração, daquilo que ele intercedia, de ver a maneira como o Espírito de fato agiu na vida dele através da vida dele. Não só com alcance, mas trazendo forças, renovando as forças, muitas vezes poupando de alguma situação mais difícil, poupando de perigos. Fala, Gabriel. Não tem registro que ele fala, que deixa claro assim, ele pedindo por cura, mas há orações em que ele expressa o sofrimento que a sua limitação física trazia para si. Tá? Isso há registros, isso há menções. Tá, mas não fica claro dele pedir assim, Deus, me livra desse sofrimento, me tira esse espinho na carne. Né? Pelo menos não tem claramente isso, tá, Gabriel? Então vamos lá, e aí eu quero compartilhar com vocês alguns desses registros. Alguns slides eu fiz destaques, outros não. Tá? Mas observe aqui, senti-me fervorosamente atraído por Deus em oração. Gente, quem fala isso? Né? Eu senti-me fervorosamente atraído por Deus em oração, quase toda manhã, especialmente ao cavalgar e à noite. Não poderia deixar de clamar a Deus por esses pobres índios, e depois que fui para a cama, meu coração continuou a ir a Deus por eles, até que eu caí no sono. Bendito seja Deus que eu possa orar. Olha que preciosidade, né? Era oração constante. O tempo todo. A gente pode justificar de várias maneiras, tá, gente? Obviamente. É a cultura, é o contexto, a vida dele era para isso. Você pode tentar racionalizar, justificar, mas o fato é que ele se aplicava a isso. Uma vida inteira e constante de oração, eu não preciso parar, cruzar os braços, parar, ajoelhar, juntar as mãozinhas. Não. Sintonia constante com Deus. Tá? E, obviamente, aqui ele havia essa dedicação, empenho. Só destaquei aqui, né, entre os meios que ele utilizou para buscar mais e mais santidade e frutificação, oração e jejum destacam-se acima de todos. E mais para o final eu vou mostrar aqui também o estudo da palavra. Então há registros no seu diário em que ele passa muitas vezes dias inteiros de oração. E aí, olha, ele ora por sua santificação, conversão e pureza dos indígenas, orou pelo avanço do reino de Cristo em todo o mundo
especialmente no caso das Américas. E aqui eu coloco vários trechos, tá, do diário dele. Destaquei alguns trechos aqui. Reservei este dia para jejum, perceba, reservei este dia. Há momentos que o meu coração foi lançado, jogado, impelido. Aqui ele está falando, eu reservei este dia para jejum e oração, para curvar minha alma diante de Deus e receber a graça divina, especialmente para que todas as minhas aflições espirituais e angústias interiores sejam santificadas para a alma. Percebe aqui, Gabriel? Ele está orando não pela cura, mas para que aquilo que ele está vivendo contribua para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Tá? Embaixo, né? Passei o dia em jejum e oração secretos, da manhã à noite. Minha alma estava fervorosa em oração. Então, mais uma vez, está casando, jejum não é só ficar, se privar de comida, não é só se privar de algum benefício. O jejum e oração devem andar ali aliados. Passei o dia sozinho em jejum e oração, lendo na palavra de Deus, exercício e libertações de seus filhos. Lá embaixo eu destaquei, é melhor esperar em Deus com paciência do que depositar confiança em qualquer coisa deste mundo inferior. Então, as suas orações, a sua prática, mas também o seu conceito de oração. Está falando, olha, eu aprendi a esperar pacientemente. De alguma maneira, é desenvolvido o esperar. Olhou. Fábio, você disse que às vezes os tempos são outros, mas eu acho que hoje nós somos muito acometidos pela questão de achar que fazer alguma coisa para Deus está muito ligado a uma produtividade visível, né? Então, se eu realmente estou servindo o Senhor em algo que eu estou me movendo fisicamente, ou estou escrevendo, ou estou fazendo, como se isso tivesse mais peso de glória, ou se isso tivesse mais profundidade espiritual. Então eu acho que nós ficamos um pouco desesperados, dá uma sensação de você falar assim, nossa, eu estou com um problema, eu gastei 1 hora orando, parece assim, nossa, bem, levanta e vai trabalhar, né? Você não tem que ficar 1 hora orando. Imagina o dia inteiro, né? Imagina o dia inteiro, E quando você olha os puritanos, as histórias dos puritanos, os homens piedosos do passado, e os homens piedosos mais recentes, essa é a marca, né, de uma busca incessante e de tempo, em termos de quantidade em oração. E eu acho que isso a gente perdeu. E voltando ao exemplo que você deu do caderninho, né, da Paty, isso é muito interessante, porque é algo tão simples e que a gente deixa passar, e também era uma marca do povo do passado, e com isso você consegue sempre se lembrar dos louváveis feitos do Senhor. E isso, né, passa de geração em geração, e isso fica um caderninho que lá na frente, sei lá, você pode sentar com seus netos para revisitar, para contar as histórias. Então são hábitos simples, mas que fortalecem a nossa vida de oração, mas acima de tudo nos leva a acessar o Senhor, que Ele age onde nós não podemos agir. E isso traz a verdade de que Deus continua ouvindo, Deus continua respondendo. Às vezes parece que a gente ora mecanicamente porque o crente tem que orar, né? Como se Ele não fosse responder, ou como se não dessemos importância para a resposta dele. Então, essa prática ela é extremamente valiosa para a gente, realmente. E olhar, puxa, Deus respondia não só para esse cara aqui, não só lá para os profetas, não só para Paulo. Não, Deus responde às minhas orações. Então é um exercício muito importante. E eu acredito que esse primeiro relato dele do diário aqui, para mim é algo fantástico de ler, assim, é desafiador para mim. É reservar. Não é simplesmente porque sobrou espaço na agenda. É como se tivesse ali a agenda, ele bloqueou isso aqui. Ó. Isso aqui é para oração. E é difícil mesmo, olhando as rotinas e as demandas que as pessoas cobram, que nós nos cobramos e que os outros cobram de nós, é desafiador. Tá, mesmo dentro do ministério. Tá, mesmo dentro do ministério. A cobrança, não tem nada para fazer não. Então é complicadíssimo. Nós somos cobrados de maneira diferente. Deus nos cobra de maneira diferente. As expectativas de Deus para nós são muito diferentes do que as nossas mesmas. Tá? Oi, Sandro. Vai parecer um pouco boa a minha pergunta, mas não é nem uma pergunta, mas um pouco de dúvida, vai. Ok. Eu não sou um homem que eu posso falar assim, não, isso aqui é uma de oração. Quando eu ouço alguém falarem que um cara passou 4 ou 5 horas, como a gente conhece pessoas próximas, de horário, eu falo assim, gente, esse cara parou 4 ou 5 horas. Eu
sou capaz de ficar horas, às vezes, jogando, se eu não tiver nada para fazer. E aí eu já vejo o contraste gigantesco, a perda de tempo. Ultimamente não tenho tido tanto tempo, porque tem muita coisa para fazer e coisas que são pertinentes ao reino até, e eu agradeço a Deus. Ontem nós fomos cantar num lugar, tive vontade de chorar, mas eu segurei para não chorar, porque eu falei, vão pensar que eu estou chorando por causa das pessoas que estão aqui, mas eu, na realidade eu estava agradecendo a Deus, que olha onde eu estou aqui e o que eu estou fazendo. E em alguns momentos eu percebo que eu oro no carro e eu vou daqui até São Paulo orando, e às vezes quando volto a mesma coisa. Mas às vezes eu reservo um pouco de tempo e me incomoda uma coisa. Quando a gente ora em público, normalmente a gente vê aquele exemplo, não seja como os que oram repetidamente e ficam falando sobre horas e oram a mesma coisa. E aí quando eu vou orar sozinho, eu me pego pensando, eu não falei isso, eu estou falando de novo, eu estou chamando Deus de burro, qual que é o, né? Qual que é o lance? Por que eu comentei que às vezes eu jogo e fico várias horas? Porque normalmente quando eu fico várias horas, eu estou conversando com alguém, não é só... Normalmente às vezes no sábado, que você quer passar horas conversando, você vai conversando, e em alguns determinados momentos eu paro de falar, ele para também. Daqui a pouco a gente volta a conversar de novo sobre outro assunto em específico. Uma conversa assim, você consegue levar por vários momentos. Mas quando você vai falar com Deus, mesmo tendo várias coisas para você falar, você acaba resumindo. Eu gosto de ser bem direto em algumas coisas. E acabo falando. E quando eu vejo em 5 minutos, eu falei tudo aquilo que eu queria falar. Mas as pessoas oram horas. Tem uma diferença. Nos momentos em que eu estive mais atribulado e com mais problemas, eu consegui passar muito mais tempo falando. Né? Mas é mais ou menos o que eu quero te dizer, porque eu vejo uma dificuldade gigantesca em parar e ficar horas. Sandro, isso tem a ver um pouco do que a Lil falou, isso é cultural. Vamos pegar um outro exemplo que não é de oração. Antes nós passávamos horas assistindo um vídeo de um documentário, depois se reduziu para um vídeo de 10 minutos. Hoje você tem lá os Reels, que nem os Reels o pré-adolescente vê inteiro. Às vezes ele começa a ver, já passou. A gente vai sendo estimulado a coisas diferentes. Nós temos que lutar contra essa cultura ruim. Com a oração não é diferente, eu não posso me acomodar a esse sistema. E aí vem perguntas que cabem para todos nós. O que é o conteúdo do meu diálogo? O que é o conteúdo do seu diálogo com a sua esposa? Por que eu tenho que ser objetivo, curto? É porque ele é sábio de todas as coisas? Ou eu posso realmente abrir meu coração? Falar de detalhes também, falar de coisas práticas. Eu posso lembrar e devo lembrar de várias questões que são espirituais, que não necessariamente são coisas rotineiras aqui, mas quando a gente pega as orações de Paulo, lembrando a aula do Oswaldo, as orações de Cristo, várias orações nos Salmos, tá? Às vezes as nossas orações, elas parecem que tem que ter o pedido e a coisa muito específica assim, é o trabalho, é a doença, é a mudança. Gente, há orações que são por crescimento espiritual, para Deus abrir os olhos, para Deus me ajudar a lidar com situação A, B, C. Eu posso listar, eu não preciso só falar assim, Deus me ajuda a lidar com as situações difíceis. Posso falar isso. Mas o exercício de eu mesmo lembrar cada um deles e colocar diante de Deus, isso é bom para mim. Eu sou lançado a isso, a colocar diante de Deus cada caso específico. Então, muitas vezes vai ser realmente um exercício, Sandro. É desafiador mesmo, tá? Não estou falando que é fácil, não, para todos nós. Tá? Mas é algo possível. Quando a gente olha essas histórias, olha os relatos, quando eu penso lá em história em qualquer situação, e tem isso também, né? Quando eu penso em Daniel, diante de todo aquele desafio, ele vai lá, correndo o risco de perder a vida, ele simplesmente vai lá. Como era de costume, ele vai para o seu quarto, abre a sua janela e vai orar. É algo cultivado. Às vezes a gente quer sair do 0 para 3 horas. Começa lá. 2 minutos que eu oro, então eu vou orar 10. Opa, agora eu vou cultivar meia hora. Vou me lançar no desafio de ficar 2 horas falando com Deus. Tá? E os assuntos podem e devem mudar. E às vezes pode haver momento de silêncio, de falar, Deus, fala no meu coração, contemplar. Isso também é orar. Tá? Alguém levantou a mão aqui, Pastor Carlos, e alguém, acho que aqui. E aí eu caminho um pouco mais. A vida de oração de Neemias, há uma frase, não passava muito tempo orando,
mas não passava muito tempo sem orar. Entende? Então, uma constância e não Sim. que seja tanto tempo, talvez seja o contexto de cada um, mas isso me serve muito bem. Ok. Próximo comentário ou trecho do diário dele, tá? Descobri que não levo e parece que não consigo uma vida cristã quando estou fora. Percebe os dilemas dele com as tentações? Mas eu pulo cá para baixo. Ele diz: quando volto para casa e me dedico à meditação, à oração e ao jejum, o novo cenário se abre sobre a minha mente e minha alma anseia por mortificação, abnegação, humildade e divórcio de todas as coisas do mundo. Então perceba, ele orando pela sua santificação, e isso tem vários momentos ele fazendo isso. Tá? Aqui ele não foi, no diário ele não fala especificamente qual é a tentação. Tá? Mas a gente, na nossa oração, e certamente ele devia orar por isso, de maneiras específicas. Quais são as minhas lutas, quais são os meus dilemas? Vou colocar diante de Deus. E aqui no livro da vida de David Brainerd, de Jonathan Edwards, que escreveu esse livro dele, né, o primeiro que escreveu sobre, ele diz o seguinte: às vezes o espírito de oração parecia segurá-lo tão profundamente que ele mal conseguia parar. Uma vez, em visita a uma casa com os amigos, ele ficou sozinho para orar, e aí ele registra: eu continuei lutando com Deus em oração pelo meu querido pequeno rebanho aqui, e mais especialmente pelos índios em outros lugares, bem como por queridos amigos em um lugar ou outro, até que era hora de dormir, e eu temia que eu atrapalhasse a família. Mas, com que relutância eu me encontrei obrigado a consumir tempo com sono. Mais uma vez a ideia volta aqui. Tá, mas perceba, ele está lembrando de pessoas, ele está lembrando de nomes. Eu acredito que aqui ele devia passar nomes na cabeça dele, ele ia falando com Deus. Né? Puxa, eu me lembro dos meus amigos de infância, vou orar pelos meus amigos, não sei como eles estão, Deus, guarda, livra. Perceba, os assuntos eles vão pipocando na nossa mente e nós somos tirados de foco. Ele está orando pela minha pequena igreja. Então fazia parte dessa oração. E como eu mencionei, oração, jejum e estudo da palavra fazia parte dessa rotina dele. Observe aí muito, mas fui capaz de misturar a oração com os meus estudos. Passei o dia de hoje em seriedade, com resoluções firmes por Deus e a vida de mortificação. Estudei rigorosamente até que eu senti minha força física falhar. E mais para baixo, passei o dia de hoje em oração, leitura e escrita. Tá? Essa era a dedicação desse cara. E por fim, eu quero relatar rapidamente sobre a sua morte. Tá? Novembro de 1746, ou seja, a sua tuberculose deixou ele cada vez mais fragilizado, praticamente sem condições de ficar onde ele estava, entre os indígenas ali. E aí ele vai para a casa do que eu mencionei já aqui, desse irmão em Cristo e ministro Jonathan Dixon, e depois para a casa de Jonathan Edwards. E em 1747 o diagnóstico com tuberculose incurável, ou seja, era o caminho sem volta, não tinha mais o que fazer. E aí, em setembro, ele relata no seu diário parte desse seu sofrimento. Tem vários relatos, tá, do seu sofrimento, mas depois eu vou colocar um deles aqui. E ele foi cuidado por Yerusha, que é a filha de Jonathan Edwards. E ela tinha 17 anos nessa época. Então, seus momentos finais, seus meses finais de vida foram nesse ambiente sendo cuidado. E ele morreu aos 29 anos. Tá? E alguns falam, e você não tem evidência disso, que ele tinha algum flerte ou algum compromisso com ela, sonho talvez de se casar, e havia algum romance acontecendo, mas não tem registro disso. Tá? Não fica evidente em momento algum. Tem um que afirmou, um artigo que eu li afirmava até categoricamente, né, que eles iam ficar noivos. Não tem isso. Tá? Mas que de fato ela gastou boa parte do tempo dela cuidando desse homem enfermo no leito de morte na sua casa. Ela fez isso e o seu pai permitiu. E o que vocês acham que foi o desdobramento disso? Chuta. Até de arrepiar. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus. Ela morreu praticamente 4 meses depois. 4 meses depois. É uma doença contagiosa. Né? E depois eu fiquei pensando, Deus, como que ele pregou para esse povo todo, continua envolvido. É graça de Deus e proteção de Deus.
Era um compromisso dele de proclamação. E aí eu ouso dizer, tá? Eu não li isso aqui, mas eu ouso dizer assim, quase que irresponsável. Estou colocando entre aspas, porque estava debaixo da soberania de Deus, do cuidado de Deus. Né? Com a Covid a gente se enfiou num buraco, ninguém podia mal sair. Momento de vida, medo e uma pressão, governo, lei e tudo mais. Tem um homem aqui que gastou até o seu último dia de vida, para não dizer assim, seu último respiro. Quando ele não tinha mais condições, ele falou, você tem que ficar em casa, filho. Não tem mais jeito. E Deus coloca uma jovem de 17 anos para cuidar desse homem. E o pai dessa jovem, de maneira alguma, em momento algum, desprezou a vida desse homem por ser, mais uma vez, entre aspas, responsável por perder uma filha. Ele ficou com um diário. Ele registrou a história, porque ele viu a importância e o impacto que isso poderia ter para o reino. E uma curiosidade, né? Quando David Brainerd estava nos últimos meses ou semanas de vida, ele deixou claro, ele estava nessa luta, né? Ele não queria que esse diário fosse publicado, passado para outros. Tá? E depois de ser confrontado, alguns conversaram com ele, alguns amigos, ele finalmente cedeu e deixou para Jonathan Edwards essa missão. Ele falou, olha, você faça o que você quiser. Se tiver algum valor para o reino, para honrar o nome de Deus, que seja usado. E aí ele cedeu para isso. Tá? Então imagina a responsabilidade desse homem. Tá? Então após a sua morte, o seu irmão, John Brainerd, ele deu continuidade ao trabalho missionário desse homem. E aqui parte do relato dele. Tá? De vez em quando ele escrevia algo como: na parte da tarde a minha dor aumentou sobremaneira. Ele não está reclamando, ele está registrando seu diário. Daí eu fui obrigado a recolher-me na cama. E por vezes quase abandonei o exercício da minha razão pela extremidade da dor. Não era só tossir e tossir sangue, era dor constante. Tá? Em agosto ele escreve: tendo suado frio por toda a noite, eu tossi muita substância sangrenta nessa manhã, e estive sob grande inquietação do corpo e não pouca melancolia. E registros do diário dele às vezes fala que mesmo diante de um quadro como esse, ele saía e ia pregar. Talvez lutava com a dor, quando amenizava, ele ia pregar. Tá? Então não era assim, veio a dor intensa, agora eu vou ficar na cama, não saio mais daqui enquanto não melhor. Não. Eu tenho uma missão. Isso aqui não vai me impedir. Observa aqui ainda. Eu tive uma tosse violenta e febre considerável. Não tive apetite por qualquer tipo de alimento. Isso aqui não era o jejum dele. Isso aqui era um momento de crise de saúde mesmo. Tá? Não tive apetite por qualquer tipo de alimento e frequentemente vomitava o que eu comia. Tão logo estava caído e muitas vezes tive pouco descanso na minha cama, em razão das dores no peito e nas costas, ou seja, o tossi constantemente. Fui capaz, no entanto, de ir para o meu povo a cerca de 2 milhas todos os dias e cuidar daqueles que estavam então trabalhando em uma pequena casa para eu residir entre os índios. Olha o compromisso desse cara. Não era simplesmente delegar, vocês vão lá construir a casa do indígena. Não, eu vou com vocês. Vocês vão limpar o salão. Não, vamos limpar. Estamos juntos, somos servos. Era essa visão e essa percepção de um cara que é servo. Está aqui. Tá? John Piper, no livro O Sorriso Escondido de Deus, ele tem um dos capítulos, ele fala sobre a vida desse homem. Ele diz o seguinte: o surpreendente talvez não seja que ele tenha morrido tão cedo e realizado tão pouco, mas que por ser tão doente quanto ele era, ele viveu quanto viveu e realizou tanto. Olha que legal de ler isso, né? Não é o tempo de vida que eu tenho, gente. É o que eu faço com ele. É o meu compromisso com esse tempo que Deus está me dando. Eu posso ter 60 anos, 80 anos, 90, 100 anos, mas é como eu vou viver esses anos. Essa era a percepção dele. Esse foi o compromisso dele, de viver como Paulo. Para mim, a referência de Paulo está o tempo todo, lendo as histórias, lendo os relatos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava falando também, talvez as palavras de Paulo até caberiam na boca dele aqui, olha, eu queria estar com Cristo, mas se é para eu ficar aqui para proclamar, enquanto tiver de ficar, eu vou ficar. Mas o meu prazer é estar lá, eu já queria estar lá. Tá, então, essa é a vida, essas são as marcas desse homem. Então, um legado eterno. A sua biografia inspirou gerações de missionários, sua vida e escritos continuam sendo referência para nós hoje.
Eu coloquei aqui uma lista de homens, de missionários, muitos conhecidos, alguns falados aqui, ensinados aqui. Tá, o Jim Elliot, né? A Vitória falou semana passada da Elizabeth e acabou passeando também um pouco na vida de Jim Elliot, e vários tantos outros, o próprio impacto que teve na vida de Jonathan Edwards, com a diferença talvez ali de 14 anos de vida entre um e outro, né? Jonathan Edwards mais velho, mas sendo impactado. E aqui eu trago para mim uma aplicação, volto aqui para a ideia, né? Lembrando, quando eu comecei o ministério, trabalhei muito tempo com jovens. E como que jovem era desprezado? Como que jovem não era valorizado? Porque jovem tem conflito, jovem é irresponsável, jovem é não sei o que. Gente, é jovem. O vigor está ali, a força está ali que Deus dá. Eclesiastes não fala isso? Precisam ser encorajados, precisam ser valorizados, precisam ser estimulados. Porque tem energia para gastar, tem a vida para gastar. Não que os mais velhos não tenham. Os mais velhos já são valorizados pela sua experiência, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Mas e o jovem, o adolescente, a criança? Há coisas que começam na nossa infância, de aprender a amar a Deus, de aprender a orar, de aprender a cantar, de aprender a expressar gratidão. Como que a gente lida com isso? Como eu estou preparando essa minha geração? Que tipo de impacto eu estou tendo na minha geração? Hoje. Que legado eu vou deixar depois que eu partir? Em maio de 747, na casa de Jonathan Edwards, os médicos disseram que ele estava com uma desnutrição incurável e não tinha muito tempo de vida. E aí mais abaixo outro registro. Na maior angústia que suportei, tendo um tipo incomum de soluço, que ou me estrangulava ou me levava a um esforço para vomitar. Mais uma vez, registro da angústia e do sofrimento. E Edwards comenta que, na semana antes da sua morte, ele me disse que era impossível para qualquer um conceber a angústia que ele sentia no peito. Ele manifestou muita preocupação por não desonrar a Deus pela impaciência sob sua extrema agonia, que era tal que ele disse que o pensamento de aguentá-la por mais 1 minuto era quase insuportável. Mais uma vez, o lastro desse compromisso e amor a Deus. Ele estava preocupado de não, de alguma maneira, maldizer a Deus, de alguma maneira não desonrar a Deus por todo o sofrimento que ele estava passando. Essa era parte da preocupação dele. Tá, e partindo para a conclusão com vocês, o que ainda podemos destacar na vida desse homem? Aí eu vou basicamente, coloquei uma ideia, uma afirmação dele e um versículo para a gente lembrar. Uma busca intensa por Deus. Observa, tinha grande desejo de glorificar a Deus, de gastar a vida inteira para Ele. Passei 2 horas em oração quase contínua para obter uma completa mortificação do mundo, o livramento de todo pecado. E aí eu coloco aqui Salmo 27, versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Oração. Por que eu vou orar? Para que eu vou orar? Eu vou pegar Salmo. Gente, eu vou orar isso aqui então. Eu vou gastar 1 hora lendo Salmo, vai ser minha oração. Está aqui Não sei se ele estava replicando isso aqui, mas é uma oração. Uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é aqui na igreja, é na presença do Senhor. Todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu tempo. Você ora por isso? Deus, mova meu coração para lá. Traz meu coração para perto do Senhor. Ore por isso. Agonia espiritual na oração, às vezes estava tão pressionado pela glória de Deus e pela salvação das almas que eu não conseguia ficar em meu corpo, me prostrava diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Foco dele, almas, pessoas, proclamação do Evangelho. Paulo diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar muitas vezes. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É fato, às vezes nós não sabemos pelo que orar. Às vezes não sabemos como orar. Nós temos o Espírito de Deus que está presente em nossa vida. Resignação à vontade de Deus. Eu fiquei resignado à vontade de Deus, contente em não ser nem viver por mim mesmo, mas por Ele. Oh, que doce é orar e confiar plenamente no Senhor. O Senhor nos ensinou isso. A nossa oração, a nossa sujeição, a nossa resignação à sua vontade. Eu oro por um monte de coisa, mas Deus,
que a sua vontade seja feita. Sempre, sempre. A sua vontade é perfeita, é a melhor, sempre. Dependência de Deus em meu sofrimento. Eu estava doente e fraco, mas não podia deixar de orar. Meu coração estava mais firme em buscar a face de Deus do que em pedir por saúde. Responde mais uma vez você, Gabriel. Está aqui. A minha saúde incomoda? Sim. Mas há outras coisas que eu preciso focar. 2 Coríntios 12. Mas ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Tá, então, algumas aplicações para nós hoje. Ele nos lembra que orar não é apenas repetir palavras, um pouco do que você mencionou, Sandro, mas colocar o coração inteiro diante do Senhor. Os meus medos, as minhas alegrias, as minhas vitórias, as minhas tentações, as minhas angústias, os meus sofrimentos. Ele nos inspira a orar não apenas por nós, mas pelas pessoas que ainda não ouviram do Evangelho. O Senhor Jesus ora por isso, por aqueles que ainda iriam entender. Mesmo doente sozinho, encontrou alegria em depender de Deus, exemplo de que oração traz descanso em meio ao sofrimento. Eu sempre terei companhia de alguém. Eu sempre terei a melhor companhia disponível para mim. Está disponível. Às vezes eu não recorro a ela, mas está ali. Sua vida mostra que oração é luta, é disciplina, é entrega diária. E aí eu volto em alguns questionamentos para nós. Trago, né? Quando foi a última vez que você orou com intensidade, de todo o coração, até sentir dor ou cansaço, até o joelho doer, até as costas doerem? Quando foi? Só para você pensar. Oi, Elba, pode falar. Eu me lembrei agora, quando você estava falando de doença, de um fato que aconteceu com a minha mãe, quando ela estava, até difícil contar, mas quando ela teve uma das obstruções, ela já estava caminhando para a morte. E aí a gente estava no centro médico, ela estava com muita dor, deitada, e tinha uma menina do lado, também agonizando de dor, também estava com câncer e estava com apendicite. A minha mãe levantou e foi orar com a menina. E eu estava lá, sentada ao lado dela, tipo, bem, não conseguia nem orar por ela, e ela levantou e foi orar com a menina. Eu falei... Aí todos os enfermeiros que estavam lá na enfermaria do centro pararam, ficaram olhando assim, e falei, meu Deus. Foi assim, aí eu lembrei muito disso, porque na doença, na dor dela, ela conseguiu ainda ir orar por outra pessoa que estava pior que ela. Excelente sabe? exemplo, Elba, de não estar focando somente em nós. Quão disposto eu estou a ir contra mim, contra as minhas limitações, para interceder, para lembrar dos outros. Né? Fantástico isso. Obrigado, Elba. As suas orações pelo avanço do reino de Deus já o levaram a aceitar com alegria até mesmo dificuldades e perdas por amor a Cristo? De que você já abriu mão? Não é do que você tem sobrando, não. Do que você já teve que abrir mão? Né? Abrir mão, pensando na tua mãe, o exemplo, né? Do conforto da cama para trazer algum alívio de dor. Estou abrindo mão disso. De que você já... Pensa. Você sente que sua vida está cada vez mais desligada das coisas passageiras deste mundo? Você ora sobre isso? Ou você está percebendo que você está cada vez mais ligado à casa nova, ao carro novo, né, o planejamento financeiro, as ações, o investimento, o terreno novo da igreja? Vamos falar das coisas aqui também, que é coisa de crente, que são boas, né? Quanto a gente pode deixar que essas coisas realmente tomem aquilo que é mais precioso? São importantes, têm o seu valor, têm o seu espaço, têm o seu lugar. O questionamento é o quanto eu estou permitindo que essas coisas me deixem cada vez mais ligado e correndo atrás disso. Você tem consciência de que o tempo é curto e a eternidade está próxima? O que isso muda na forma como você vive hoje? Não estou nem doente, né? Estou passando por uma necessidade.
Sei que ele pode voltar a qualquer momento, mas se você tivesse que escrever um diário de oração, registrando o que sente e pede a Deus, como seria esse diário? O quanto teria só sobre você? O quanto teria sobre não cristãos? O quanto teria sobre a igreja de Cristo? O quanto teria sobre a igreja de Cristo espalhada pelo mundo afora? Eu já estou terminando aqui com vocês. Se você espera a felicidade no mundo, espere a de Deus e não do mundo. O mundo jaz no maligno. Esse mundo é passageiro. Não vai trazer a felicidade para a gente, por mais que pareça trazer. Tá? E aqui eu só vou projetar, eu não vou passar por elas, mas são as perguntas que eu fiz lá no início. Depois você pode acessar os slides e se fazer essas perguntas. Todas elas estão relacionadas com aquilo que ele viveu, experimentou. E duas situações eu termino aqui. Uma de Jonathan Edwards e outra de Stephen Nichols. Jonathan Edwards diz o seguinte: gostaria de concluir as minhas observações sobre as circunstâncias misericordiosas da morte do Sr. Brainerd. Lembra, esse cara está escrevendo, é o cara que perdeu a sua filha aos 14 anos também, em consequência de hospedar e de receber esse homem doente em casa. Ele diz, David Brainerd, reconhecendo com gratidão a graciosa dispensação da providência para mim e minha família, em assim ordenar que ele viesse parar aqui em minha casa. Em sua última doença e devesse morrer aqui. Assim tivemos oportunidade de muito conhecer e conversar com ele e mostrar-lhe a bondade em tais circunstâncias e ver o comportamento dele ao morrer, para ouvir os seus últimos discursos, para receber seus últimos conselhos e para ter o benefício de suas últimas orações. Gente, talvez para nós, fácil, a gente cultivaria uma vida amarga por ter recebido esse bendito missionário em casa. Fácil. Mas olha as palavras desse homem de Deus. E último, citação que eu coloco, a gente termina aqui. Sua vida é um lembrete inegável de que Deus usa até mesmo o santo mais fraco de joelhos, aquele que confia somente em Deus e não deposita confiança no braço da carne. Não importa quão doentes, desanimados, cansados ou solitários nós estejamos, Deus usa os seus santos que clamam a Ele para usá-lo para a sua glória e para o seu reino. Que Deus nos dê a graça de viver assim. Experimentar pelo menos um pouco disso. Vamos orar para a gente terminar? Deus, como é confrontador, Pai, a gente lê histórias como essa, à luz da Tua palavra, tantos exemplos vivos, práticos, desafiadores para nossas vidas também. Que isso não seja somente algo para nos comover, mas que nos leve a agir, a querer desfrutar desse compromisso, dessa vida de oração, dessa vida de temor, dessa vida de abnegação. Confronta-nos, ó Pai, com as nossas falhas, confronta com aquilo que está tomando lugar no nosso tempo, na nossa agenda. Tira da nossa mente, do nosso coração qualquer justificativa. Dá-nos esse compromisso. Dá-nos uma vida que honre ao Senhor, que promova a glória ao Teu nome, que promova a expansão do Teu reino. Muito obrigado por esse exemplo de vida do Teu servo fiel, com todas as suas limitações, mas que deixa um legado de compromisso, de oração, de santidade, de compromisso com a Tua obra. Pai, obrigado por isso. Nós oramos assim em nome de Jesus, Pai. Amém.